Olá, gente bonita, paz de Jesus, é com muita satisfação, é com muito prazer, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. É isso aí, então você que está sintonizado aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral da Família, na 106.3, você vai acompanhar um programa irreverente que vai mergulhar também na oração e conhecer a história dos nossos convidados. E é interessante isso, né, David? Porque hoje nós vamos aí falar sobre um chamado a interceder, a rezar, a estar no lugar do outro, na brecha. É umas palavras um pouco assim, meio que diferente para o meio popular, mas para o nosso meio é muito comum ouvir os irmãos dizendo assim, estou na brecha por você, estou ali por você. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Júlio. Ele vai falar um pouquinho do seu chamado, como tudo começou. Hoje ele é o atual coordenador do Ministério de Intercessão, esse serviço de interceder. Então acredito que muita gente pode se identificar, David. É isso aí, muita gente pode se identificar, você ainda que está discernindo um ministério no seu grupo de oração, né? Esse é o momento de você nos ouvir, conhecer um pouco da história do Júlio, né? E também saber se esse é o seu chamado, o chamado para intercessão, né, Júlio? E aí, antes da gente chamar o Júlio, eu quero pedir uma coisa para você. Você que está sintonizado, 106.3 FM, eu quero pedir para você, manda uma mensagem para os seus irmãos, amigos de grupo de oração, colegas, fala assim, o Pode Incendiar já começou. E aí vai compartilhando, vai falando, posta nas redes sociais, marca a gente lá, marca a Rádio Alvorada, marca a RCC Londrina, lá nas redes sociais, nas mídias, e vai compartilhando, porque o nosso objetivo é propagar a cultura de Pentecoste através aqui da Catedral do Ar. Tamo junto, né, David? Tamo junto e vamos começar o nosso programa, né, com o nosso convidado, que já falamos o nome dele, que é o Júlio, né, que você carinhosamente chama ele de Júlio Fernando de Almeida. Porque eu acho muito, assim, simpático, combina muito, assim, o nome dele, então eu gosto de chamar ele de Júlio Fernando de Almeida. Geralmente, quando chama o nome inteiro, é que tá bravo com alguma coisa, Júlio. No nosso caso, é só mesmo pra, assim, lembrar que o nome dele combina muito bem. Fala aí, Júlio. Seja muito bem-vindo ao Pode Incendiar. Não se esqueça, é o podcast mais carismático do Brasil. Olá, família carismática. Oi, Wesley. Oi, David. Nós estamos aqui, né, para fazer esse podcast, Pode Incendiar, falar deste ministério tão maravilhoso, esse ministério que é um ministério de compaixão, de amor. E assim como o David comentou, é um ministério que você pode se identificar. Todos nós temos um chamado a interceder pelo outro. Quem nunca, né, foi convidado a orar por alguém? Olha, reza lá por mim, reza por alguma causa. Então todos nós temos esta vocação a interceder, esse chamado a interceder. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais no ministério e entender esse chamado específico que o próprio Jesus faz para cada um de nós. Mas, Júlio, bonito isso que você falou, né, essa identificação, mas eu gostaria de saber algumas coisinhas antes da gente entrar no ministério. Fala um pouquinho aí da tua vida, como você conheceu a Cristo, como você entrou no movimento da Renovação Carismática Católica, como que tudo isso começou. E assim, à medida que você for falando, se você for falando coisas que nos interessam, né, Deus, nós vamos te interromper, porque a nossa curiosidade também é da nossa audiência. Então, nós queremos saber como começou, Júlio, como você sentiu, você foi atrás, caiu de paraquedas no encontro, como foi isso? A minha história é um pouquinho diferente, né? A minha história iniciou no grupo Ilume, que foi fundado com o carisma palotino, a juventude palotina. Então, nós iniciamos este grupo e chegou um dado momento onde nós sentimos o chamado a ser Renovação Carismática Católica. Nós já fazíamos tudo como carismático. Então o nosso grupo, o nosso encontro já tinha características da Renovação Carismática. O nosso grupo ele já fazia as pregações, a condução da ministração da música. E chegou um momento onde nós precisamos decidir aonde nós queríamos estar. E o sopro do Espírito Santo, né, que sopra onde quer, como quer, nos impulsionou para a renovação carismática.
Lá em 2015, todos os membros do grupo Ilume fizeram uma experiência de oração. Essa experiência de oração foi em setembro de 2015 com o grupo de oração Príncipe da Paz de Cambé. E nós só tivemos certeza, a confirmação, a validação do Senhor que de fato nós somos chamados a ser renovação carismática. Então a minha história com a renovação carismática de fato começou ali. Eu já conheci a renovação carismática lá na minha paróquia, da onde eu vim, em Araucária, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já conheci lá quando eu era coroinha, tinha já um grupo de oração às quartas-feiras, então eu conheci lá. Mas eu fui, de fato, mergulhar no movimento, entender o que é a renovação carismática e me apaixonar por ela a partir deste encontro de experiência de oração. Isso foi em que ano, Júlio? Você falou mesmo? O encontro foi em 2015. 2015. Então você não é de Londrina? Não sou de Londrina. Você é de Sou Londrina. natural de Araucária, Paraná. E veio para Londrina para tentar a vida, Eu vim estudar. pra estudar e fiquei, né? E ficou, né? Fiquei. Gostou, né? Bebeu da água de Londrina e ficou, E fiquei. né? Exatamente. Veio para as universidades para estudar e acabou gostando da cidade e ficando. Exato. Principalmente do povo e da igreja. É um povo muito diferente. E a igreja de Londrina é uma igreja muito diferente da qual eu conheci. Então eu me apaixonei e resolvi ficar e fiquei. Como assim? Mais acolhedora, assim, mais próxima? Viva. Viva. É uma igreja viva. Assim, o primeiro tríduo pascal que eu vivi aqui, eu fiquei muito emocionado. Eu nunca tinha vivido um tríduo tão profundo, tão bem celebrado, tão bem preparado liturgicamente. Então, assim, eu só tive a certeza que Deus tinha preparado este lugar para eu viver o resto dos meus dias. Cheio de zelo, né? Cheio de zelo, né? Cheio de amor. Só de você falar assim, eu me recordo também dessas minhas experiências com o tríduo pascal. Quando ele é cheio de zelo, faz toda a diferença, toda a diferença. E aí, ficou. Fiquei. Ficou envolvendo lá no Ilume. Você falou do Ilume, você falou do Príncipe da Paz em Cambé. Então eu quero aqui mandar um abraço aí para os meus irmãos do Ilume e também do Príncipe da Paz. Povo Santo de Deus de Cambé. Cambé só tem gente boa. Que Deus abençoe. Então, vocês que estão aí ouvindo o nosso Pode Incendiar, aproveita, compartilha, fala que tá legal, chama os irmãos para ouvir, porque o Júlio tá falando um pouquinho da vida dele, e daqui a pouco nós vamos entrar, né, nesse ministério, nesse serviço que é tão apaixonante da intercessão. Júlio, mas voltando aqui falar, você ficou lá no grupo, o grupo tomou a decisão de ser do movimento da Renovação Carismática Católica, e daí começou todo um processo de formação, adaptação, ou como você falou, como o grupo já vivia como um grupo carismático, não foi muito traumatizante, não foi? Como ficou assim? Bom, na verdade, nós fizemos todo o processo formativo que era daquela época. Então, naquela época, tinha 2 apostilas, os formadores vão lembrar com certeza, uma apostila azul e uma apostila verde. Lembro sim, lembro. Nós sim. chamávamos, de perseverança, Então a gente cumpriu com todos os pré-requisitos, que todo o processo formativo, fizemos todo o processo de módulo básico, formações humanas, até que demos o nosso Eis-me Aqui em dezembro de 2017. Legal. Nós iniciamos então a nossa vida como servo mesmo, em dezembro de 2017. Dos 50 que fizeram a experiência de oração lá com o grupo Príncipe da Paz, a gente deu a Eis-me Aqui em 22 servos. Na época eu era coordenador do grupo de oração, Então, grupo de oração, Aí eu era coordenador. Eu fiz a transição do grupo de Juventude Palotina com o aval do pároco. Na época era o Padre Lino, o nosso pároco na paróquia. E assim, é muito bonita essa parte da história porque a gente ficou com muita dúvida. Porque embora nós estávamos sendo impulsionados a ser renovação carismática,
havia em nós ainda uma dúvida, porque nós somos fundados como Juventude Palotina, conhecíamos a experiência, as inspirações palotinas, e então a gente ficava, nossa, e agora? Será que vamos? Será que não vamos? E conversando com o Padre Lino, ele dizia assim, filho, né, que ele chama todo mundo de filho, né? Filho, se vocês continuarem evangelizando com os jovens, vocês podem ser do que vocês quiserem. Que bonito isso, hein? Bonito e profundo. Profundo. Né? E aí a gente se sentiu encorajado e também não estamos fazendo nada errado, né? Então vamos lá, vamos avante, vamos pra frente. E aí então começamos todo esse processo formativo e, enfim, estamos no movimento até hoje. Então, neste processo formativo também começa a minha história com a intercessão. E você ama o movimento? Amo. Ama? Amo o movimento. O movimento é o que nos salva todos os dias, né? O movimento é o que nos aviva, o movimento é aquilo que nos dá sentido de viver. A renovação carismática, ela mexe, né? Ela mexe com os nossos sentimentos, com a nossa forma de pensar, agir. Eu não sei se arde diferente o fogo do Espírito Santo na renovação. É algo, assim, só experimentando, né, David? Só experimentando. A gente tem que experimentar. Tudo que a gente fale aqui, se você que está nos ouvindo pode aí estar se identificando, querendo saber mais sobre isso, mas, meus irmãos, só experimentando. Por isso é importante. Aí, perto da sua casa, procure uma paróquia, uma capela, pode ser que tenha um grupo de oração. Sim. Que incendeia todos os dias, em algum horário, e que você possa experimentar isso que o Júlio e nós aqui estamos falando que experimentamos, e todos os dias, né? Todos os dias, aviva de novo. Que bacana, Júlio, que bacana isso. Muito bom ouvir isso e saber que vocês foram assim instruídos também com tão zelo e cuidado do sacerdote. É verdade. Mas daqui a pouquinho a gente vai saber mais da história do Júlio, né? Dessa caminhada até o início da intercessão. Vamos dar um intervalinho rapidinho, tomar uma água. Já a gente volta para mais bate-papo aqui no Pode Incendiar. Estamos de volta aqui no nosso programa Pode Incendiar pela Catedral, a Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3, e também pelas redes sociais. Você pode nos marcar aí nas redes sociais da Renovação Carismática Católica de Londrina, porque é um programa maravilhoso, lindo e um bate-papo muito gostoso, né, Wesley? Isso aí, David. E é muito sério isso que nós estamos aqui falando. O Júlio tá abrindo a vida dele. Sim. Ele tá abrindo a vida dele, ele tá falando coisas que ele viveu, as experiências dele, e assim, sem reservas, abrindo o coração dele e falando aquilo que ele viveu. Então você que está aí nos acompanhando, eu quero pedir esse favor para você. Tenta focar e absorver tudo o que o Senhor quer trazer nesse dia, nessa hora, nessa noite aqui, para que você possa assim também assim aproveitar e aí se deleitar das graças de Deus, porque eu tenho certeza que se Deus te fez ouvir, parar para ouvir esse programa, é porque Ele quer fazer algo novo na sua vida, porque também é um dos objetivos do Pode Incendiar. Sim. É fazer que essa chama cada vez mais fique cheia, viva e que possa incendiar mais ainda. Primeiro em nós. Sim. Depois aqueles que estão em volta. E Júlio, eu falei algo no bloco passado e eu falei que mexe muito com os nossos sentimentos, mas eu gostaria muito que você falasse que não fica só em sentimento, né? Não fica só no sentimentalismo, não é só algo emocional. A renovação carismática, essa experiência da cultura de Pentecoste, do batismo no Espírito Santo, ele nos leva para uma profundidade dentro da igreja. Eu acho que o emocional é um primeiro momento. Sim, ali. É um primeiro momento onde o Espírito Santo toca no nosso emocional. E aí, a partir daquele momento, a gente busca o conhecimento. Né? Sim, sim. Então, você falou várias vezes no processo formativo, sim, que vocês caminharam, falou das apostilas. O que você tem para dizer para nossa audiência? Então, exatamente que o emocional é aquilo que nos vai impactar. Né? É um primeiro momento, é um primeiro mergulho. Mas nós não podemos ficar somente nas águas rasas. Nós precisamos aprofundar.
o Senhor nos convida, né? Avance para as águas mais profundas. Então, nesse sentido, o movimento ele te propõe um processo formativo. E é um processo formativo não somente para ser servo, mas para ser católico, um bom católico. Então, além de você ter essa experiência profunda com o Espírito Santo, você vai também ter o conhecimento necessário para ser um bom católico, um bom cristão, e assim participar da vida da igreja, participar da vida comunitária na sua paróquia, na sua comunidade. Então, o movimento faz isso, ele nos envolve na integralidade. Sim, né? Nós somos seres sentimentais, temos sentimentos, temos os nossos sentidos, pelos quais o Senhor é como uma flecha, né? A ponta da flecha atinge o nosso coração, mas não fica só nisso. Porque o movimento, ele nos leva às águas mais profundas. E o movimento nos leva cada vez mais para dentro da igreja. Exato. Eu percebo o movimento, essa preocupação, né, de nos ensinar a fazer as coisas com zelo, com respeito, por conhecer os documentos da igreja, né? Concílio Vaticano II, e nós somos, a Renovação Carismática é filha desse concílio, né? Então é muito bom saber e ouvir de um servo intercessor. O Júlio não falou, tá, Deus? Mas além de interceder, ele tem chamado para música, ele tem chamado a formação, ele é um excelente formador. Esses dias foi crivado aí por algumas pessoas, né? Ele é um excelente formador, prega. Então assim, quando nós somos chamados a servir e nos colocamos à disposição, Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Mas, Júlio, falando de tudo isso que todos esses dons que Deus te deu, para ser um intercessor, eu preciso rezar bastante, eu preciso ser uma pessoa que gosta de rezar bastante, para ser cantor eu preciso cantar só. Tem que ter uma técnica para cantar, porque tem muitos aí que falam, eu quero ser do Ministério de Música e tal, e não tem nenhum dom para ser cantor. E aí, para ser um intercessor, o que precisa? Claro que gostar de rezar é algo que vai te chamar atenção para algo, né? Mas, assim como os outros ministérios, os ministérios eles são chamados específicos. É algo que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos ser felizes, mas também para que nós possamos ser salvos. Então o Senhor, ele que conhece tudo e perscruta os nossos corações, ele sabe de fato aquilo que nós precisamos. A vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, ele olha para nós e ele coloca em nós uma sementinha. Essa sementinha é o chamado. O chamado de Deus para cada um de nós. Então, eu posso gostar de rezar, mas eu preciso ter o chamado ao ministério. Porque só gostar não vai ser suficiente. Né? Então, quando nós temos um chamado, e isso é um chamado genuíno na vida da gente, tudo que nós vamos fazer em torno deste chamado não vai nos pesar. Não vai ser um fardo na nossa vida. Porque dizer que, eu gosto de rezar terço, então eu vou ser então eu sou intercessor, isso não é uma verdade. Porque eu posso gostar de rezar terço, mas daí eu gosto hoje, amanhã eu já não gosto tanto. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Porque quando a pessoa de fato ela tem um chamado e ela entende todas as consequências desse chamado, entende que ela é uma pessoa escolhida por Deus para fazer algo, ela entende também que ela tem um compromisso. Então, eu digo para você que gostar não é suficiente, embora seja importante. Né? Porque a gente vai fazer aquilo que nós gostamos. E aquilo que nos enche os olhos, aquilo que nós gostamos, faz parte daquilo que somos. Né? O meio que nós vivemos, que nos influencia, a nossa própria história, as nossas realidades, aquilo que Deus nos impulsionou a viver. Mas todo chamado, ele tem um fundo de amor. Um Bonito Deus que isso, nos ama, por isso nos chama, e uma resposta de amor, que é também a resposta do chamado. Porque o Senhor, embora Ele nos ame, embora Ele saiba tudo que nós precisamos e necessitamos, Ele é um Deus que não nos obriga a nada. A nossa resposta é sempre
livre. E por uma resposta livre, por meio desse chamado, então nós sentimos o desejo. O desejo de rezar, o desejo de salvar almas, o desejo de entregar a Deus um serviço. E aquilo que nos une no mesmo propósito, no mesmo chamado específico, nós chamamos na renovação carismática de ministérios. E como isso brotou no seu coração? Como é que Deus te chamou para o ministério de intercessão? Dentro de um grupo de oração, o ministério de intercessão é um ministério que sustenta tanto o grupo quanto o movimento. Uhum. Então, vamos lá. Quando nós vamos fazer uma casa, construir uma casa, nós iniciamos pela fundação. O prédio, quanto mais alto ele for, mais profunda é a fundação dele, necessária ali para sustentar. Então, para sustentar um grupo de oração, nós precisamos do ministério de intercessão. Sim. Então, lembrando que o nosso grupo ele foi fundado com um carisma diferente, que é o carisma da Juventude Palotina. Quando nós fizemos a transição para o movimento, então a decana de Cambé, que na época era a Sandra, ela disse assim: vocês precisam ter um ministério de intercessão. Então, eu era coordenador e falei, se precisa, eu vou. Porque o coordenador é aquele que faz primeiro, né? Então, se eu quero que no meu grupo tenha um ministério, eu preciso compreender aquilo, eu preciso entender daquilo. Então, como tudo era muito novo, tudo estava surgindo, então eu falei, eu vou. E aí ela falou assim, então junte mais 3, 4 ali para iniciar o ministério. E aí eu chamei algumas pessoas que eu senti no coração que eram aquelas pessoas, e a própria Sandra veio dar uma formação de como funcionaria, de como é o ministério de intercessão dentro do grupo de oração. Então, eu falei, naquele momento, isso é para mim. Isso é para mim. Eu já me identifiquei logo de cara com o ministério. E aí nós iniciamos o trabalho, né? Iniciamos o ministério, ainda não chamado de ministério, porque ainda nós estávamos naquele processo de transição. Então, a gente exercia, mas não era ministeriado, né? Porque ainda não tinha, de fato, concluído os processos formativos. Mas nós iniciamos, como tinha que iniciar, nós iniciamos. E aí, desde então, esse foi o meu primeiro chamado dentro do grupo, dentro do movimento. Uhum. Pelo que eu entendi, então você primeiro se pôs a dispor a ir para intercessão, depois você buscou o conhecimento e no conhecimento você se apaixonou pela intercessão. Exato. Na verdade, eu fui escolhido. Escolhido. Né? Isso. É um ministério que me escolheu. Uhum. Né? E assim, talvez se não fosse o meu chamado específico, talvez isso tinha se perdido. Né? Então, eu coordenei o grupo até 2019, até dezembro de 2019, que foi o ano anterior à pandemia. Uhum. E eu poderia dizer, bom, agora eu não vou mais, né? Meu tempo já passou, porque isso acontece, né? Às vezes Deus tem um chamado específico para um tempo específico, né? Então, mas não passou, né? E nesse biênio, né, no ano passado, eu tive a graça de ser convidado. Tenho certeza que é um chamado do Senhor também para estar à frente dos ministérios de intercessão na Arquidiocese. Que bacana. Gente, tá gostando do papo? Você tá se sentindo aí o chamado de ser intercessor? Né? Porque o Júlio aqui contou como é que foi o chamado dele. Ele se pôs à disposição do Senhor, né? Depois ele foi buscar o conhecimento e no conhecimento ele foi escolhido por esse ministério onde ele se apaixonou. Então você pode ser aí um também que seja chamado para o ministério de intercessão. Mas vamos para o intervalinho, né, Wesley? Vamos para o intervalo e eu quero deixar como que eu posso dizer? Uma reflexão, eu quero deixar uma inquietação. Você tem se colocado à disposição? Ou você só quer fazer aquilo que você acha que é para ser feito? Com a tua cabeça. Se coloca à disposição. Pensa e depois fala conosco aí se você se coloca ou não. Comenta aí, faz os comentários aí. Eu tenho me colocado à disposição? Não, eu não tenho muito. E daqui a pouco nós voltamos com o nosso Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E aí, gente bonita, estamos voltando aqui
através da Catedral do Ar, o Pode Incendiar. Esse podcast é carismático, hein, David? É muito carismático, ainda mais na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, 106.3. Convide a todos a sintonizar a rádio, também nas redes sociais. Acompanhe também, né, as redes sociais da Rádio Alvorada, uma rádio maravilhosa. Então não perca tempo, você que é da Renovação, você que acompanha as redes sociais, tanto da Rádio Alvorada, quanto a do Wesley, quanto a do Júlio, venha curtir a gente aqui no 106.3. E aí, David, é interessante, né, o que você falou dos grupos de oração, né? Tem vários grupos de oração, então eu quero mandar aqui um abraço aqui pro grupo de oração Quírios, lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Rosângela, coordenadora, e todos os servos lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da minha paróquia, tá, gente bonita? O Quírios, toda terça-feira, às 20 horas, lá no Salão Paroquial, tem Quírios. Você lembra de algum grupo aí, David, que você gostaria de mandar um abraço, assim, pra eles? Grupo Ruá. O Ruá, lá na Capela Sagrada Família, hein? Ó, o pessoal lá, ó, um grande abraço aí pra vocês, meus queridos amigos e irmãos, ó. Fica ligadinho aqui que qualquer dia o seu grupo também vai receber aí um abraço. Mas voltando aqui falar aqui com o Júlio, dessa sua experiência, Júlio, desse seu chamado. Achei lindo quando o David falou, ó, você se colocou à disposição e o Senhor realizou a sua vontade e não era algo de momento, né, Júlio? Porque você não falou, mas o Ministério de Intercessão é aquele ministério escondido, né? Aquele que ninguém vê, a fundação, como você falou, né? Aquele que não está à frente, ele está atrás dos bastidores e como é bonito isso, né? Se colocar à disposição quando ninguém vê, mas o autor da vida, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que nada passa despercebido, ele vê, né? Ele vê, conhece, sonda e cuida. Que lindo esse cuidado de Deus com você. Eu gostaria de saber, nessa tua experiência, né, nessa tua vivência como intercessor, já teve assim muitos desafios, poucos? Aquela história que eu falei, como que é esse negócio de entrar na brecha, Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Sim, muitos desafios, né? Como qualquer outro ministério. O Ministério de Intercessão, ele não é um ministério mais importante ou menos importante. Ele é um serviço. Ele é um serviço para o grupo de oração, porque o grupo de oração é o campo de missão do Ministério de Intercessão. O Ministério de Intercessão é um ministério que ele sustenta, ele é o sustentáculo, né? A definição correta é essa. Ele é o sustentáculo do grupo de oração. Bonito isso, hein? Bonito, hein? É bonito. E além disso, o Ministério de Intercessão ele é chamado a sustentar também o movimento e a igreja. Nós, então, somos intercessores, mas nós fazemos parte de uma rede de intercessão. Então, diariamente, nós rezamos pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos párocos, né, pelos vigários das paróquias e comunidade, também pelos coordenadores do movimento em todas as suas instâncias, pelo grupo de oração em si. Então, são características, né, de uma pessoa que intercede cumprir, né, esse itinerário de oração, dessas orações intercessórias diariamente. E assim, desafios tem todos, né? Assim como a música, tem que treinar, tem que ensaiar, tem que ouvir música, tem que respirar música. Também o Ministério de Intercessão, ele está sempre na brecha. E o que é a brecha? A brecha, ele é um espaço. Ele é um espaço entre a pessoa e Deus. Então, quando a pessoa ela está distanciada do Senhor, ali existe uma brecha. E o intercessor, ele é chamado, ele é convocado a permanecer nesta brecha, a fechar, para que o inimigo não ataque, né? Então, o intercessor, ele tem esse chamado especial de salvar almas, de orar pelas pessoas, de orar pela igreja e assim sustentar a espiritualidade. Na renovação carismática, tudo se inicia em oração. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos primeiro entregar ao Senhor, ao autor da vida.
Então, dele, né, do Senhor, é que vem todos os direcionamentos, que vem as moções, que vem aquilo que move o movimento, move o grupo de oração. E o intercessor, então, ele tem esse dever de manter a espiritualidade por meio da oração, sustentar o grupo de oração, sustentar o movimento em oração, assim como também entrar na brecha pelos coordenadores, pelos servos. Então, grupo de oração que é bom é grupo de oração que ora, é grupo de oração que reza. Nós que já fomos tão conhecidos, né, o movimento que reza, né? A renovação carismática era o povo que reza, o povo que sempre estava com um terço na mão. E o ministério de intercessão, ele tá ali escondido, mas ele tá ali escondido porque ele está escondido em Deus. Ele não é um ministério de frente, né? Ele não é um ministério que é visto, mas é um ministério que tem um papel importante no movimento e no grupo de oração. O ministério de intercessão, pelo que eu enxergo, ele é o alicerce de uma casa. Exato. Né? Onde ele está ali sustentando, e se aquele alicerce tiver alguma areia movediça, alguma coisa, aquela casa vai cair. Sim. Né? Hoje na posição que eu estou, né, nesse tempo aí à frente da Renovação Carismática Católica aqui na nossa arquidiocese, eu percebo e conheço, a gente consegue identificar quando o grupo de oração, a sua intercessão, ela está ali, cumprindo o seu papel. Eu tenho a graça de ter intercessores particulares. O Júlio não falou, mas nesse tempo ele é um meu, assim. Engraçado, um dia a gente estava conversando, o Júlio falou assim: o Senhor colocou no meu coração que eu precisava te ajudar, que eu preciso ajudar o Wesley. Lembra disso, Júlio? E é interessante que todo mundo que nesse tempo está aqui trabalhando comigo, eles vêm com a mesma fala: o Senhor falou que eu precisava te ajudar de alguma forma. Então, eu sou privilegiado por ter intercessores assim em volta, porque eu sei que eles estão nessa brecha, nessa lacuna ali no dia a dia. Júlio, a palavra de Deus ela vai nos trazer aí alguns exemplos de intercessores. Vocês, intercessores, são muito marianos. São muito marianos. E o maior exemplo de intercessão é Maria. Qual a tua experiência com Maria? Como que você acha que o intercessor ele vamos dizer, se relaciona com Nossa Senhora? De fato, Nossa Senhora, ela é a grande intercessora, né? Ela intercede entre nós e Jesus. Mas nós temos um ponto, né? Porque Maria, ela nos leva a Jesus. E Jesus, ele é o nosso único e maior intercessor com o Pai. O mediador, né? O mediador com o Pai. Então, quando nós somos chamados a ser intercessores, nós somos chamados a participar do mesmo ministério de Jesus. Muita atenção nisso aí, hein? Isso é muito interessante, importante. Sim. Explica mais um pouco sobre isso, o ministério de Jesus. Isso. Então, se Jesus ele é este intercessor entre nós e o Pai, quando eu sou chamado a interceder e de fato dou o meu sim para este chamado e de fato quero viver isso genuinamente, né, praticando os carismas, eu vou entrar então neste mesmo mistério do ministério de Jesus. E aí, para eu me achegar a Jesus, eu conto com a intercessão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, nós temos um grande carinho, né? Um grande amor por Nossa Senhora, porque ela vai nos ensinar a interceder, né? Nossa Senhora é aquela que escolhe a melhor parte, é aquela que conhece as necessidades dos seus filhos, e assim como na palavra de Lucas, né, do bom samaritano, aquele samaritano que sente compaixão pela dor do outro. Nossa Senhora é aquela que sente compaixão pelos seus filhos e por isso ela leva as nossas preces até Jesus. O intercessor também ele é chamado a
sentir compaixão, é o ministério do amor. É onde nós vemos a necessidade do outro, mas a gente não fica apenas no ver. O Senhor, ele nos leva então a interceder. Ele nos leva a fazer algo. Talvez algo que a pessoa nem vai saber, nem vai sonhar que alguém rezou por ela. Mas, né, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Né? O Espírito Santo que perscruta os nossos corações, ele vai levar ao Senhor aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E quando o intercessor, então, ele ora por alguém, ele está ali participando deste mistério, deste ministério, que é o ministério também de Jesus. Tremendo isso, hein? Tremendo isso. Isso, enquanto você falava, o meu coração se aquecia, porque você participar do mesmo ministério que Jesus é uma honra. Sim. É uma honra, porque não somos dignos, mas Ele nos torna dignos de exercer esse chamado. Que bacana isso, Júlio. E por isso que nós podemos retomar aquela, né, a conversa do primeiro bloco. Né? Porque o gostar de rezar é pouco. Né? Eu preciso ter esse chamado. Eu preciso ter essa característica de intercessor. Então, o intercessor, né, muitas vezes o pessoal acha que a intercessão, a pessoa não canta, não forma, não prega. Então vamos colocar ela no ministério de intercessão, né? Viu alguém com um terço na mão. Pelo menos rezar, ela deve rezar, né? Pelo menos rezar, ela deve rezar, né? Deve ser uma coisa assim, né? É uma coisa assim. Mas não é bem assim, né? Todo ministério específico, ele precisa de um chamado específico. Há uma missão, há um propósito, há uma vocação para isso. Assim também, o ministério de intercessão, nós temos esse chamado, né? E esta marca da misericórdia, ela precisa ser muito forte. Muito forte, porque o Senhor, ele vai nos chamar a orar por pessoas das quais muitas vezes não conhecemos. E poucos dias atrás eu vivi uma experiência incrível. Estava no elevador, entrou um casal de senhores, né, já bem com a idade bem avançada, e, né, eu não sou uma pessoa que fico ali conversando no elevador, geralmente eu tô no celular, né? Enfim. E aí o Senhor, ele começou a falar que a esposa dele tava com câncer, que a esposa dele já tinha superado o câncer uma vez e agora o câncer tinha voltado, e que eles estavam indo fazer a quimioterapia naquele momento, e, enfim. No meu coração, eu olhei para o Senhor e eu falei, já sei o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu entre nessa brecha. O Senhor quer que eu reze por este casal, quer que eu reze por essa senhora. E naquele momento, né, eu estava descendo o elevador porque eu estava indo para o meu grupo de oração. Então, chegando lá, eu já coloquei, né, aquela situação na caixinha de intenções, porque todo grupo de oração tem uma caixinha de intenção, que o Ministério de Intercessão vai rezar por aquelas intenções no dia da sua reunião de intercessão. Então eu cheguei lá, já coloquei, já entreguei para o Senhor. Então o Senhor, ele vai também nos dando oportunidades, né? Ele vai colocando situações, ele vai nos trazendo pessoas, e aos poucos isso vai também confirmando o nosso chamado. Né? Então as pessoas vão olhar para nós e vai dizer, reze por mim, olha, tem como colocar o meu filho em oração, e aí você tem a certeza que você foi chamado para isso. E aquilo não te pesa, não é um fardo que você carrega, você faz com amor, para o amor, você faz com verdade, para a verdade, e isso é o que move o nosso coração. Maravilha, hein, Wesley? Maravilhoso. Olha, eu ficaria aqui ouvindo aqui por horas, porque falar do amor, com amor e por amor é tremendo demais, hein, David? É isso aí. Se você tá gostando, né, divulgue para todos aí nas redes sociais, nas suas redes sociais, o link aqui da Rádio Alvorada, a Catedral da Família, a Rádio da Família, 106.3. Ó, daqui a pouquinho a gente vai pro último bloco aqui da nossa conversa com o Júlio e já voltamos. Estamos de volta aqui com o nosso Pode Incendiar, o programa mais carismático do Brasil, aqui na sua Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Amor. Vamos chamar assim, a Catedral do Amor, a 106.3, trazendo aqui o nosso Pode Incendiar com o Júlio, Wesley aqui com a gente. O papo tá bom, né?
papo tá muito bom, gostoso. Ó, eu já vou dizer aqui, David, que a gente pode marcar um podcast sobre intercessão, chamado Parte 2, porque a gente já percebeu que não tem muito conteúdo que não vai dar para ser passado aqui. Então, se você que está nos acompanhando gostaria de ter um outro programa falando ainda mais da intercessão, de chamado, perguntas, dúvidas, manda aqui, copia, faz aí as tuas perguntas, seus questionamentos, e aí nós vamos programar outro podcast, vamos chamar o Júlio aí, talvez outro intercessor junto com ele, enfim, e aí nós vamos dando aí continuidade, porque tem muito conteúdo, tem os pilares da intercessão, o Júlio falou muito do chamado, né, e eu gostaria de saber, Júlio, será que tem alguma dica para entender qual o chamado? Quando o Senhor está me chamando, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, nos acompanhando, David, o coração está aquecendo, está incendiando, e aí vem os questionamentos, será que o Senhor está me chamando a esse ministério? Porque hoje em dia, onde todo mundo quer estar à frente, receber as luzes, os aplausos, ser chamado para estar ali escondidinho no canto, e detalhe, né, que muitas pessoas não pensam nisso, né, é no escondido, no coração de Deus, no melhor lugar. É no secreto. É no secreto. Fala conosco, Senhor, fala conosco, nós queremos. É no quentinho do colo de Deus. Começa em mim aqui. Eu falo assim, é no quentinho do colo de Deus. Exatamente ali. Quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós paramos, né, para ver o que tem dentro, o Senhor, ele sempre vai nos mexer, sempre vai nos salvar de dentro para fora. E é bonito isso porque o mundo, ele quer te ditar como você deve se vestir, como você deve se comportar. O mundo, ele é preocupado com as externalidades, mas Deus só quer o teu coração. Então, quando você está ouvindo algo, quando você sente esse desejo, é Deus falando com você. Mas nós precisamos parar para ouvi-lo. E aí Deus nos pede uma resposta. Ele chama, mas também ele nos pede uma resposta. E essa resposta não pesa. Essa resposta é algo natural. Então, para discernir um chamado, para discernir algo que Deus quer para a vida da gente, a gente tem que perceber que isso soa natural aos nossos ouvidos. Não vai ser algo que vai atrapalhar a nossa vida. Nossa, então agora eu vou ser chamado à intercessão. Ai, o que será que eu vou ter que fazer? Ai, meu Deus, mas eu não tenho tempo. Não. Deus nos tira essas ansiedades, essas preocupações, porque o chamado é santo. O chamado, quando ele é genuíno, ele é algo que vem do coração de Deus. É o que traz paz, né? É o que traz paz. É o que traz paz. Então a nossa resposta é uma resposta também que nos deixa confortável. Não que o chamado não tenha consequências. Porque em cada serviço, em cada ministério, vai haver também as consequências desse chamado. Né? O Wesley é o nosso coordenador arquidiocesano. E sim, é muito lindo ver o que Deus faz na sua vida por meio do teu chamado a coordenar, porque a coordenação também é um ministério. Mas tem as consequências. Tem as consequências desse chamado. Tem os preços a ser pagos. Tem o preço a ser pago. Então, assim como qualquer outro ministério, o preço a ser pago é um preço de amor. Nós somos servos porque servimos. Servimos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que olha para as nossas, vê as nossas ingratidões, as nossas misérias, mas assim como na palavra o filho pródigo, ele nos acolhe, ele nos quer, né? E Deus, ele nos dá um chamado para nos salvar. Deus olhou para o meu coração, para o coração do Júlio e disse assim, ele precisa interceder, porque isso é o que vai salvar a alma dele. E através, né, do meu chamado, o Senhor também salva outras almas. Que bom ouvir isso. Saber que ministério não é honra, não é para receber aplausos, glória. Ministério é serviço. Sim. É serviço. Por isso que nós somos chamados de servos, porque servo
serve. Então, nós ficamos à disposição. Que graça teria ter um talento, um dom, onde que você mesmo se satisfaz dele e não coloca ele a serviço. A palavra de Deus vai nos dizer, na verdade, nos exemplificar, não sei se seria essa palavra, né? Exemplificar, mas ela fala sempre que nós somos como árvore. E, tendo essa árvore como exemplo, nós percebemos que a árvore, ela cresce e dá o seu fruto, né? Ela se alimenta do seu fruto? Não, né? Não. Ela não se alimenta do seu fruto, né? Ela dá sombra, ela aproveita da sua sombra. Vem alguém ali e descansa. Vem alguém ali e se alimenta daquele fruto. E a árvore tem, assim, eu não sou biólogo, não estudo muito a natureza, mas ela tem uma função importantíssima aí no ecossistema, no equilíbrio, né? No equilíbrio do planeta. É igual, por isso que a Bíblia é o nosso manual, é igual aqui no ministério. Que graça teria o Senhor ter te chamado para você não se colocar a serviço, não estar à disposição de si e dos outros. Muito tremendo isso. Sim. Júlio, tem os pilares do Ministério de Intercessão, tem o perfil do intercessor, tem as práticas espirituais, é muito conteúdo. Sim. É muito conteúdo. Muito. Então, assim, como não vai dar pra gente falar tudo e a gente já falou que vai ter, vê ali nos comentários que tem bastante gente querendo aí o podcast 2 da Intercessão, fala um pouquinho dos pilares. Certo. Fala dos pilares um pouquinho para que a gente possa, assim, a nossa audiência entender rapidamente ali quais são os pilares da intercessão. Acho que é interessante isso. Talvez o pessoal, né, pense que o pilar da intercessão é a oração. Mas o primeiro pilar da intercessão é o pastoreio. É cuidar de quem serve. Toma nota. Cuidar de quem serve. Vai lá. Cuidar de quem serve. E aí, como que nós vamos cuidar de quem serve? Aí sim, pela espiritualidade. Pela espiritualidade do intercessor, pelas práticas espirituais, por uma vida de oração, por uma vida de adoração, pela leitura orante da palavra de Deus. E aí também pelos sacramentos, Eucaristia, confissão, né, o jejum, que também faz parte da vida do intercessor. E também um terceiro pilar é a formação. O mundo muda, né, as coisas mudam, as pessoas mudam, e aí o ministério de intercessão não é um ministério parado no tempo. É um ministério vivo, que também acompanha aquilo que está acontecendo no mundo. Então, se o mundo muda, nós também precisamos, né, mudar no sentido de orar por aquelas causas. Né? Vão surgindo coisas diferentes, coisas novas, e nós precisamos orar por aquilo também. Né? Inclusive, a nossa forma de orar, né? A forma de estratégia de oração, de se colocar nessa brecha, de orar por essas causas. Então, a formação faz parte da vida do intercessor. Primeiro, né, a parte do processo formativo do próprio movimento, que hoje está em duas fases, a fase querigmática e a fase catequética, e depois também as formações específicas do movimento e as formações que vão complementar aí todo o ministério de intercessão, que daí a gente precisa de mais tempo para falar. O programa maravilhoso com o Júlio. Você gostou? Pede a parte 2 aí nos comentários. Né, Wesley? E agora a gente vai para o nosso momento final. A gente quer pedir uma oração. Ô Júlio, antes da gente rezar, David, eu quero agradecer pela disponibilidade mais uma vez. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que nesse tempo Deus nos aproximou mais ainda. Eu tive a graça de sempre o Júlio me convidar para algumas coisas e sempre ali ele lembra de histórias de algumas pregações minhas que eu nem lembrava mais, mas ele lembra. Sinal que marcou. Lembra. E assim, foi e é uma alegria estar com você aqui no Pode Incendiar. É seu, a casa é sua, fica à vontade. Quando você não for convidado, fala assim, eu quero ir lá.
Né, Deide? Eu quero ir lá. Eu quero ir na lá. agenda lá. Como é que a gente faz assim? Eu quero ir lá. Mas muito obrigado pela tua disponibilidade. Sei dos compromissos, dos desafios diários. Imagina as suas lutas. E que bom que você estava aqui para servir. Servir com amor, por amor e com o dono de tudo. Então, vamos rezar. Quero que você que está nos acompanhando possa realmente aí se colocar em oração. Se você puder, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e que a gente possa assim pedir mesmo que o Senhor acolha nós nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos na Catedral do Ar, da Catedral do Amor, aqui pelas ondas sonoras aqui da Rádio Alvorada. E mais uma vez nós estamos aqui no Pode Sediar pedindo, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, as tuas graças, o teu Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que nós somos pequenos, falhos, pecadores, mas o teu amor nos conquistou e nos atraiu até aqui. Quero te pedir, Senhor, porque esse que nos acompanha possa também sentir o teu amor, o teu toque, a tua bênção, que ele seja incendiado. Nós falamos tanto de chamados hoje, Senhor, que o Senhor possa chamar claramente aqueles que ainda estão em dúvida, que eles possam ouvir a sua voz. Por isso nós oramos agradecidos por todo esse espaço, pela Rádio Alvorada, pelos técnicos, pelos produtores, a direção. Nós oramos, Senhor, por nós que estamos aqui, os que entrevistam e os entrevistados, Senhor. Oramos por aqueles, Senhor, que trabalham, Senhor, sem ser visto por a visão humana, mas da tua visão nada passa. Oro para que todos tenham saúde e que possam cada vez mais crescer na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Grupo Illumine. Grupo Ilume. Aos domingos, às 18 horas, na Capela Santa Terezinha, em Cambé. Todos estão convidados. Será uma graça. Quero aproveitar também para agradecer, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar desse ministério tão amado, que o Senhor possa também sustentar o seu chamado por meio da oração intercessória. Conte sempre conosco. Amém. Muito obrigado. E você que nos acompanha, o Pode Incendiar passa muito rápido, né, David? Passa rápido. Nós estamos ficando por aqui, encerrando mais um bate-papo. Se foi bom, se foi legal, compartilhe. Se há alguma crítica, nos chame, conversa lá com a gente no particular, porque cada dia a nossa intenção é levar a palavra de Deus, as experiências dos irmãos com excelência. Excelência para que você seja impactado como nós um dia também fomos. Amém? E até o próximo Pode Incendiar. Deus abençoe. Abraço. Abraço.